não tem nada melhor nessa vida do que se contradizer, né? Ontem eu tinha feito o pós-jogo da partida entre Brasil e Marrocos, e eu tinha falado que eu basicamente só ia fazer os vídeos de pós-jogo relacionados, obviamente, às partidas do Brasil, e que talvez eu fizesse de outras seleções quando chegasse no fatídico mata-mata, né? Mas o jogo de hoje, entre Holanda e Japão, era um dos jogos que eu tava mais aguardando dessa primeira fase. Tanto por ser por uma seleção que não é campeã, mas que é tradicional, como é a Holanda, quanto por um time muito bem treinado, que é o Japão, e a gente já vê isso desde da última Copa, dos últimos anos, enfim. Então era um jogo que eu tava bem ansioso. Eu sabia que o jogo seria equilibrado, do jeito que eu acho que foi, mas eu não imaginava que seria tão tedioso, pelo menos no caso do primeiro tempo, que realmente foi um pouco complicado de continuar assistindo. Mas o segundo tempo entregou todo o entretenimento que a gente esperava, foi meio que um 2.0 do jogo entre Coreia do Sul e República Tcheca, tirando, obviamente, de fato, a questão da qualidade dos dois times, né? O Japão é bem mais qualificado que a Coreia, e a Holanda é, obviamente, muito mais qualificada que a República Tcheca. Mas ainda assim foi um jogo que apresentou o que eu esperava. Então eu tive vontade de. Eu sabia que eu ia acompanhar, então eu pensei em trazer vídeo, e aí eu também lembrei que muito provavelmente uma das duas vai ser um dos nossos jogos que a gente vai ter pelo mata-mata. A não ser que aconteça alguma parada muito bizarra, que seria, por exemplo, o Brasil passar em terceiro, ou o Brasil passando em primeiro ou segundo, e uma das duas caindo para terceiro colocado. Enfim, eu não acho que um desses cenários vai acabar acontecendo, por mais complicado que a situação esteja. Então eu falei, pô, acho que eu vou fazer um vídeo de pós-jogo, acho que é justo, não só porque eu espero que o jogo seja bom, mas também porque é um adversário que um dos dois vai ser possivelmente um adversário que o Brasil vai enfrentar. Acho que já dá pra gente ir vendo mais ou menos como é que vai ser a situação daqui pra frente. O jogo, cara, no geral, o primeiro tempo, como eu falei, foi um pouquinho tedioso de assistir. Ele começa muito bem, mas logo na sequência, com um pivô e uma finalização do Malen. Naquele momento ali eu já achei que a Holanda de fato ia vir pra cima. Acabou que não foi muito o que aconteceu. A Holanda teve muita posse de bola no jogo todo, na verdade. Mas no primeiro tempo, acho que principalmente, o Japão, até o final, os últimos minutos do jogo, teve pouquíssimas escapadas e nas que teve não apresentou muita ameaça. O Japão conseguiu ter algumas chances melhores no final do primeiro tempo, mas foi um jogo bem, bem maçante de você assistir. Quando volta pro segundo tempo, a Holanda ainda tem mais posse de bola, acaba fazendo os dois gols, o Japão também faz um, só que acaba recuando muito depois que faz o segundo gol lá, acho que pros 80 minutos mais ou menos, que é quando sai o Gravenberch para entrar o Ake. E aí a Holanda dá uma segurada a mais, o time dá uma recuada, acaba baixando as linhas. O Japão acaba tendo mais chance de criar, tentando mais, por mais que a defesa da Holanda ainda fosse boa. E aí acaba saindo aquele gol nos últimos minutos no lance de escanteio. Mas assim, o segundo tempo foi mais do que eu imaginava para esse jogo. Foi meio que na toada do que foi o Brasil e Marrocos, que no primeiro tempo, antes do jogo começar, eu imaginava muito mais que seria como o segundo tempo foi. Um jogo mais pegado, sem muita chance, meio chato de se assistir. Só que o primeiro tempo entregou emoção demais e eu não imaginava o Marrocos pressionando do jeito que foi, e nem o Brasil conseguindo dar uma empurrada em Marrocos no final do primeiro tempo, como foi. Hoje foi mais ou menos isso. O segundo tempo era mais do que eu imaginava que seria o jogo, mais essa trocação, os dois times indo muito pra cima, e não tanto aquela morosidade que foi o primeiro tempo, bem chatinho de se assistir. O Japão acho que conseguiu se comportar muito bem diante da Holanda, que a gente sabe que é uma seleção que tem muito mais tradição, não só em Copas, mas no geral no futebol do que o Japão. Mas o Japão é um time que vem tendo muito investimento, né, do governo no geral nessa questão. Não só o Japão, a própria Coreia do Sul, o Marrocos também. É, depois do jogo de ontem eu vi várias reportagens falando que o futebol no país tem se desenvolvido por conta desses investimentos, que tem voltado mais para essa área, principalmente do futebol, né, que a gente sabe que é basicamente o maior esporte do mundo. E o Japão também tem feito isso. E nos últimos anos a gente tem visto um time muito bem treinado, que até algumas peças tendo seu destaque. E foi uma parada que
que me pegou desprevenido e até fiquei meio puto, porque eu fiz a previsão da Copa, né? E eu não lembro se eu falei que o Japão ganhava o jogo, mas se eu não me engano foi que ganhava o grupo que passaria em primeiro. Só que eu não sabia que o Mitoma e o Minamino estavam lesionados, cara. E que nem eu falei, eu fiquei surpreso, porque eu, tipo assim, eu sigo diversas páginas que basicamente a lesão da maioria das seleções tava chegando até mim, né? No caso, das seleções relevantes. Então, várias seleções menores até, quando tinha algum jogador lesionado ou outro, eu acabava sabendo. E a do Japão passou diretamente por mim, eu não soube, tá ligado? Eu também fiquei puto, porque, porra, eu tento acompanhar o máximo que eu consigo. Então eu fiquei meio bolado por isso. Mas eu não sabia, mano. Eu fiquei sabendo, inclusive, algumas horas depois de gravar aquele vídeo. E eu falei, caralho, mano. E é tipo assim, dois dos principais jogadores da seleção do Japão. Quando você pega pra ver como foi o jogo de hoje, eu acho que talvez se esses dois estivessem em campo, o Japão poderia ter ganhado. Porque a seleção do Japão tem suas dificuldades. É um time extremamente bem treinado, mas que obviamente não tem tanto talento individual. Se você pegar, é meio que. Não sei se o oposto direto da Holanda, mas pra contrabalancear ali, né? A Holanda eu acho que não é um time tão bem ajeitadinho, né? Tão bem treinado quanto é o Japão. Não à toa acaba cedendo um empate nas duas vezes, né? Não conseguiu segurar o placar por muito tempo. Mas que obviamente tem muito mais qualidade. Você pega ali diversos jogadores, tem o Depay que esse ano tá meio, né? Mas que nos últimos 2 anos fez muita coisa pelo Corinthians. Embora quando entrou no segundo tempo hoje fez praticamente nada, só serviu. Eu não lembro se ele tomou amarelo no lance, mas uma falta besta que ele faz no jogador do Japão ali. Não fez praticamente nada, mas ainda assim tem o Depay, que é o maior artilheiro da história da seleção. Tem o Van Dijk, que é um baita do zagueiro. Tem o Van de Ven, que talvez seja uma das poucas peças boas desse Tottenham. Tem o Gakpo, que foi bastante adicionado. Tem o Gravenberch, que talvez tenha sido melhor em campo. E assim, cara, tem ótimos jogadores. E ainda assim, o Japão conseguiu se comportar de um jeito tão bom ao ponto de conseguir enfrentar essa seleção de igual para igual durante a maior parte do tempo, por mais que com menos posse de bola. Então, falando um pouquinho mais dos lances do jogo, aos 2 minutos tem aquele pivô do Malen que eu mencionei, que ele acaba fazendo um pivô e finalizando pro gol. E o goleiro do Japão defende. O goleiro do Japão, que, cara, se eu não me engano. Não, eu tava confundindo com o da Coreia. Mas, cara, tem alguns goleiros, assim, desconhecidos no geral, que estão surpreendendo nessa Copa, cara. Teve o goleiro da Coreia no jogo contra a Tchequia, que foi muito bem. Teve o goleiro do Catar, que evitou a goleada que poderia ser da Suíça, e ainda o Catar ainda consegue buscar um empate. Teve o goleiro do. Qual foi? Não lembro se é o jogo de ontem, mano. Acho que é o da Austrália também, pegando pra caralho. E assim, esse goleiro do Japão parece ser um bom goleiro também. Eu já tinha escutado coisas positivas dele nos amistosos que o. Acho que não foi amistoso, mas enfim, dos últimos jogos que a seleção do Japão tinha feito. Cara, parece um bom goleiro. Hoje salvou pelo menos umas 2, 3 bolas ali que poderiam ter sido gol e que poderiam ter, obviamente, comprometido o resultado. Ele consegue defender esse chute do Malen depois do pivô. Tem uma outra boa defesa e uma outra cabeçada do Malen nos 33 minutos, evitando mais um gol. Uma cabeçada ali que não foi tão difícil assim, né? O jogador acaba cabeceando na onde o goleiro tava, mas era uma bola rasteira, né? De repente, se desvia em alguém, como acaba desviando a cabeçada do Japão no segundo gol, poderia ter complicado. Aos 42, sai basicamente a primeira chance boa, de fato, do Japão. Um lançamento do jogador do Japão pro Nakamura, ele acaba dominando e acaba chutando a bola, passa raspando a trave. Alguns poucos minutos depois, tem um passe em profundidade também. Eu não lembro se é pro Nakamura, eu acho que não. Eu me embanando todo, porque o nome dos jogadores da maioria das seleções eu não conheço de cabeça, e ainda mais para decorar o nome de vários jogadores conhecidos. Mas enfim, um jogador do Japão acaba recebendo a bola em profundidade para finalizar, acaba chutando por fora da rede. Mas assim, o Japão conseguiu sobreviver durante o primeiro tempo todo. Teve as duas chances mais claras até então, que tinham sido da Holanda. Mas nos últimos minutos, depois dos 40, o Japão teve duas chances que poderia ter convertido em alguma. Então assim, acho que no geral dá pra dizer que foi um primeiro tempo muito bem equilibrado. No retorno, na volta pro segundo tempo, tem um gol já aos 50 minutos, com um lançamento do Gravenberch pro Van Dijk fazer de cabeça. Uma boa jogada, talvez e eu me culpo nisso, né? Eu tinha um estereótipo de que a maioria dos jogadores do Japão era muito baixinho, mas eu fui ver nas informações depois dos jogadores da seleção e não, tem alguns jogadores bem altos ali, com mais de 1,80 e tal.
Talvez seja questão de estereótipo. Mas ainda assim o Van Dijk conseguiu subir mais alto, conseguiu cabecear. Não durou muito tempo, 6 minutos depois tem o gol de empate do Japão, um chute de fora da área que acaba desviando no zagueiro da Holanda, acabou matando o goleiro. Então eles conseguiram buscar o resultado muito rápido. Aos 63, a Holanda consegue converter de novo com o Gravenberch clareando o lance, ele acaba passando para o Somerville. Ele acaba abrindo para a esquerda e chutando no cantinho do goleiro, essa ele não conseguiu defender. E aí, depois disso, a Holanda ainda tentou, ainda teve mais a posse de bola, mas aí continuou levando até os 80, que nem eu tinha mencionado. Depois disso, a Holanda acaba baixando um pouco a linha. O Japão começa a tentar ir para cima, porque afinal precisa buscar o resultado. E não sei se talvez a ideia do Koeman fosse que eles fossem conseguir segurar mesmo assim, porque o Japão talvez não estivesse tão bem e tal. O gol do Japão, né, contou com aquele desvio do zagueiro, então, né, talvez ele tivesse confiante que o Japão não conseguiria converter em algum outro lance. Só que ele converte justamente talvez no jeito mais inusitado, que foi justamente no escanteio. O jogador do Japão acaba subindo, ele cabeceia pra baixo, a bola desvia em outro jogador do Japão que tava parado e acaba matando o goleiro também. De início eu até achei que tinha desviado no Van Dijk, só que não, acaba desviando no próprio jogador do Japão que tava abaixo da onde a bola tava. Acabou matando o goleiro também, acabou convertendo no 2-2. E o jogo foi empatado, que na minha humilde opinião é o resultado mais justo, de fato. Não acho que nenhuma das seleções mereceu ganhar. Fiquei um pouco triste com o primeiro tempo, foi realmente meio desanimador. Mas o segundo acho que entregou bastante entretenimento, afinal de contas foram 4 gols e um jogo bem mais com jogadas bem mais interessantes de se assistir. E aí a gente chega na parada que foi justamente o motivo desse vídeo, né? Que é o possível adversário contra o Brasil, né? Passando pros 16 avos. Se o Brasil passa em terceiro, se não me engano, pega o primeiro colocado do grupo da Inglaterra, que aí, né, na teoria seria Inglaterra ou Croácia. Croácia a gente tem trauma, então talvez seja melhor evitar, né? Já basta o outro trauma que foi revivido hoje com aquele 7-1 da Alemanha em Curaçao. Epa. Mas a Inglaterra também, por mais que não encante, tem muita matéria de onde tirar. Talvez, assim como o Brasil é um time que tá mal treinado, e aí tem os seus lapsos ali em algum lance ou outro de individualidade. A Inglaterra acho que vai pra mesma parada. Então, assim, qualquer um dos dois poderia ganhar, mas eu acho melhor evitar a Inglaterra, pelo menos por enquanto. E aí, chegando pra enfrentar Japão ou Holanda, eu vou ser bem sincero porque eu não sei se tem um adversário mais fácil entre os dois, caso caia com o Brasil. Eu acho que vai depender muito de como for, de como o Ancelotti, né, como o time chegar até lá, né, no mata-mata, e de qual foi a ideia do Ancelotti. Caso pegue a Holanda, na minha opinião, acho que o principal problema é que, além de ser um time mais bem treinado que o Brasil, a Holanda também tem muita qualidade individual. De caras que conseguem entregar na seleção coisas que os jogadores do Brasil não conseguem, né? A principal tônica de que a maioria dos jogadores do Brasil não joga na seleção, que joga nos clubes. Então você pega ali o Van Dijk, consegue fazer um gol de cabeça, você tem o Gravenberch quebrando linha, fazendo bons passes, você tem o Gakpo, que foi muito acionado, tem uma finalização muito boa nele no canto do goleiro do Japão, que ele acaba defendendo, mas que também é um cara que tem sua qualidade. Tem o De Jong, que vira e mexe, acerta uns passes, desarma, volta na zaga para ajudar a criar jogada. É um jogadoraço, então assim, qualidade individual a Holanda tem, e se o Brasil precisa contar com as suas qualidades individuais para tentar fazer alguma coisa, a Holanda também pode tirar qualquer uma dessas a qualquer momento. E justamente de maneiras que o Brasil poderia fazer e não faz. Seja no jogo aéreo, com o Van Dijk fazendo gol hoje, por exemplo, que o Gabriel Magalhães não tem conseguido cabecear ofensivamente, nem o Marquinhos, que teoricamente é um bom cabeceador. Ninguém tem conseguido fazer isso. O próprio Casemiro, né, que teve aí a temporada mais artilheira da carreira dele no United esse ano. Isso não tem sido feito. Você pega até chute de fora da área. A Holanda arriscou alguns, o Brasil de vez em quando arrisca, mas quando o Vini Júnior tem algum lapso ele consegue. O Rafinha, tentar ele até tenta, mas assim, passar muito longe. O Igor Thiago não arrisca também numa bola aérea, não tenta finalizar, enfim. As maneiras que o Brasil também poderia tentar finalizar e converter em gol com as qualidades individuais que tem, não tem conseguido. E a Holanda, acho que tem isso a mais ao seu dispor.
Até porque tem justamente essas diferentes maneiras de conseguir chegar ao gol. Seja cabeceando, seja chutando de fora da área, seja criando, seja o De Jong achando algum passe em profundidade, enfim, seja o Gakpo ir na linha de fundo e cruzando. Enfim, acho que pode ser complicado. O time do Japão, talvez fizer uma pesquisa com a maioria da galera, eles prefiram pegar o Japão. E talvez, assim, eu entendo, por mais que eu acho que esteja no mesmo nível da Holanda, porque realmente o Japão não tem nomes de tanto destaque assim, e os dois principais, talvez, né? Talvez os dois principais acabaram ficando de fora por conta de lesão. Mas, cara, o Japão é um time muito bem treinado. E aí talvez a gente consiga assimilar isso muito com o Marrocos, né? Que é um time que também não tem, salve o Brahim Dias e o Hakimi, e o Bono, que teve destaque na última Copa também, não são jogadores que têm um destaque, que têm nomes extremamente conhecidos para a maioria da galera que assiste futebol. Tem aquele moleque de 18 anos que destruiu no jogo de ontem, mas que tá surgindo justamente agora na Copa. Mas que até então não tem nomes muito conhecidos, mas que é um time extremamente bem treinado e que conseguiu empurrar o Brasil durante 10, 15 minutos do primeiro tempo e no final do segundo tempo também, e que o Brasil teve sérias dificuldades. Eu acho que talvez o jogo contra o Japão possa ser da mesma forma, inclusive da maneira que saiu muitos lances de perigo do Japão, que foi com os pontas atacando o espaço. Eu não sou o maior entendedor de tática, né? Mas o Douglas Santos, que eu acho que tem sido seguro, talvez tenha um problema ou outro com isso, mas acho que talvez o principal problema seja na lateral direita, né? Seja Ibanha, seja Marquinhos. Não sei se o Ancelotti vai arriscar pôr o Fabinho por ali, porque agora talvez ele fique de titular, como primeiro volante, mas enfim. Acho que a galera atacando espaço atrás dos laterais pode ser um grande problema, principalmente porque o Gabriel Magalhães tem sido mais sólido, mas o Marquinhos também tem complicado. Então, da mesma forma que o Japão arranjou o primeiro gol na bola desviando no zagueiro, pode acontecer no Marquinhos também, igual aconteceu na Croácia no fatídico jogo dos 4 minutos, que é a bola desviando no Marquinhos, inclusive. Mas eles atacando, cruzando de fora, e por ser um time extremamente bem treinado, não acho que seja jogo fácil, tá? Então, não sei qual pode ser, como o Brasil vai chegar até lá e talvez qual seja o melhor adversário de acordo com as características dos jogadores do Brasil ou com o que o Ancelotti vai querer de jogo. Mas eu acho que tanto a Holanda quanto o Japão vão ser jogo duríssimo pro Brasil, mas assim, muito duro. E continuo mantendo a minha previsão inicial, quando eu fiz a simulação lá da Copa do Mundo, que eu disse que, na minha opinião, o Brasil cairia nos 16 avos. Na minha simulação foi para o Japão, mas que eu achava que também poderia cair para a Holanda, porque o Brasil não tem segurança. Depois de ver o jogo do Brasil contra o Marrocos e de ver o jogo de hoje de Japão e Holanda, continuo mantendo isso. Acho que o Brasil, no momento, continua sendo mal treinado e joga menos do que tanto o Japão quanto a Holanda. E pode ser que ganhe num lapso de individualidade de alguém, como foi o empate contra o Marrocos no lance do Vini Júnior. Mas eu acho que o Brasil vai ter seríssimas dificuldades e eu acho que não chega como favorito contra nenhuma das duas seleções, tá? Seja Japão, seja Marrocos, seja Holanda, tá ligado? Mas é isso. Me fala aí qual a sua opinião, se você assistiu o jogo, o que que você achou, quem você acha que pode ser o melhor adversário pro Brasil passando por 16 alvos e quem você prefere pegar. Porque assim, eu ser bem sincero, eu ainda continuo meio descrente, né? Vamos torcer para os próximos 2 jogos o Ancelotti fazer as alterações que tem que fazer, né? Dos jogadores que não tem mais condição de ficar em campo. E ver se o time ajeita, cara. É orar. Agora é orar, como diria o William Bigode.